Retomamos os nossos trabalhos. Passo a palavra ao ilustre conselheiro Rossini, secretário do órgão, para anunciar os procedimentos que terão julgamento em bloco na primeira etapa da nossa pauta. Presidente, muito obrigado pela oportunidade. Como aqui fazemos desde o início, nós temos a votação em bloco, porque os casos, os votos são previamente colocados no BVA, que é o boletim, a Biblioteca Virtual do Ministério Público, e o colega tem acesso à íntegra da decisão do relator, dos respectivos autos. Dessa forma, eu passo a ler o primeiro na ordem, né, na ordem da pauta, na ordem de votação. No primeiro caso, eu sou o relator, o Patrimônio Público da Promotoria de Lins. Eu quero destacar antes também que, ao longo da semana, na preparação da pauta, os colegas vão pedindo os respectivos destaques, como hoje se verá. Portanto, o que está sendo votado em bloco, ele já está consolidado o entendimento, não há divergência nesse sentido. Pode entrar. Você pode falar para eles entrar. Pode parar. Patrimônio Público, Lins, número 14.0323, 13/12/2019. Tema improbidade administrativa. Interessado, TCE, Prefeitura Municipal de Sabino, Pedro de Paula e Rodrigo Maranhão de Souza Leite. Decisão é pelo desprovimento. Em seguida, os votos do Dr. Pedro de Jesus Giuliotti. Habitação e Urbanismo, da Promotoria de Habitação e Urbanismo da Capital. Número do procedimento é 430279, 312/2019-9. Tema, Área de Segurança Pública. Área Pública, Segurança. Interessados, William Gurzoni e Prefeitura de São Paulo. Recurso contra indeferimento de representação. É caso de desprovimento. Patrimônio Público de São José do Rio Preto. Número 43.717, 5250, 2019. Tema irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo. Interessados, Vanderlei Marques Pimentel e Tribunal de Justiça, 9ª Câmara. O recurso é contra indeferimento de representação e a decisão é pelo desprovimento. Na sequência, nós vamos passar para os casos em que o Dr. Hamilton Alonso Júnior é o relator. O primeiro deles é da Promotoria do Consumidor São José dos Campos. O número MP 38.719.871, 2019. Tema Educação. Os interessados são Fernando Esteves da Fonseca, Universidade do Vale do Paraíba, Univap. O recurso é contra o arquivamento de notícia de fato e o voto é pelo desprovimento. Destacando aqui que nós temos dois casos do Dr. Hamilton, o 395 e o 298, que serão lidos na oportunidade. Um porque houve pedido de destaque e outro porque é caso sigiloso, e esse nós teríamos que deixar por último. É o único caso sigiloso hoje. Seria o 395 e o 298. Na verdade, doutor, eu quero esse 395 foi um voto que não está no VVA, porque foi um voto, está da doutora Maria da Glória, foi um voto vista, ela aderiu, mas quando chegar na sua vez eu vou ler o voto, tá bom? Então, passaremos para o último da sua pauta, que é o Patrimônio Público da Promotoria de Justiça de Catanduva. O número MP é 43.718.090 de 2019. O tema improbidade administrativa, violação de princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Os interessados são Ana Cláudia Bressan e o município de Catanduva. O objeto é recurso contra indeferimento de representação e o voto é pelo desprovimento. Em seguida, passaremos a ler os votos do Dr. Júlio César Botelho, nosso ilustre conselheiro. E o primeiro deles é caso de infância e juventude, originário da Promotoria de Paulínia, número 38.368.167, 2019.
Tema Conselho Tutelar. Interessados Juliana Lima de Souza e Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, CMDCA. O recurso é contra o arquivamento de notícia de fato e o voto é pelo desprovimento. Em seguida, o caso é de patrimônio público da Promotoria de Justiça de Cubatão. O número é 14.248.183/2019. O tema é improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. A interessada é a Prefeitura Municipal de Cubatão e o recurso é contra a instauração de inquérito civil. E o voto é pelo desprovimento. Os dois seguintes, né, o caso seguinte é o 066/2019, que tem os advogados aqui para sustentação oral, mas no momento certo será anunciado o caso. E o outro é caso de leitura, porque se trata de inquérito, de procedimento originário da Procuradoria-Geral de Justiça Jurídica, de forma que ele não será votado em bloco. O seguinte relator, na verdade, é o caso da doutora Joiese Filomena Teuto Bufulin Salles, é um caso de Indaiatuba, 14.287.800/2018, probidade administrativa, prejuízo ao erário, Prefeitura de Indaiatuba, Núncio Lobo Costa, Carlos Alberto Vargas e Silvio Roberto Lima. Este caso foi retirado de pauta pelo conselheiro Júlio, que substituiu a conselheira Joiese, que se aposentou. O seguinte bloco de votos dizem respeito às decisões da doutora Ana Margarida Machado Junqueira Benedutti, e o primeiro deles é patrimônio público, que vem de uma maravilhosa cidade, que é de Adamantina, tendo por número 43.182.545/2019. O tema é improbidade administrativa, prejuízo ao erário, artigo 10 da Lei de Improbidade, e também violação a princípios, artigo 11, sendo interessados Reinaldo Cine e a prefeitura dessa magnífica cidade da comarca de Adamantina, que é Mariápolis. O recurso é contra indeferimento de representação e o voto da doutora Ana pelo desprovimento. Em seguida, caso de direitos humanos, saúde pública, a Promotoria de Justiça de Origem Itatiba, o número é 14.304.662/2018. Temos hospitais e outras unidades de saúde, interessados Rosângela Aparecida Machado e Clínica Confiança de Saúde, e o recurso é contra a instauração de inquérito civil. E o voto é pelo não conhecimento em razão da intempestividade do reclamo. E no mérito, se superada essa questão, é pelo desprovimento. Entretanto, a praxe é que se encerre com não conhecimento. O seguinte caso é um caso de leitura, porque o doutor Júlio Botelho a ele se referirá no momento oportuno. Em seguida, passamos aos votos do conselheiro e presidente, doutor Walter Paulo Sabella. Primeiro é meio ambiente, vem de Ubatuba, 14.464.167/2019, tema Flora. Os interessados são Genivaldo Santos Oliveira e Gilvan Rodrigues da Silva. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento. O seguinte é patrimônio público originário de Arujá, 14.197.227/2019. Tema irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo, lei 7347/85. Os interessados, Terracom Comercial Magazine Limitada. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o caso é de desprovimento, conforme decisão do ilustre relator. O seguinte é patrimônio público de Caraguatatuba, 14.233.954/2018, improbidade administrativa, violação aos princípios, artigo 11 da lei. Interessados, PGJ, Prefeitura Municipal de Caraguatatuba e Curso Colégio Módulo. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento. O caso seguinte é de patrimônio público, Promotoria de Lucélia, 43.325.114/2019, 3. Tema irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo, lei 7347/85. Os interessados são Conselho Regional de Fonoaudiologia e Carlos Ananias Campos de Souza Júnior. O recurso é contra o indeferimento de representação. E o voto é pelo não conhecimento do recurso pela intempestividade. O voto seguinte, senhor presidente, nós teremos que ler no momento oportuno, porque se trata de competência originária.
O caso seguinte, e o seu último, é Direitos Humanos, Proteção ao Idoso, Conchas, a origem, 14.242.705/2018, é o número do processo. Tem uma entidade de atendimento ao idoso, os interessados são Miguel Elias Chaguri e Ariovaldo da Silva Pinto. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto pelo desprovimento. Em seguida, teremos os votos do doutor Eduardo Roberto Alcântara Del Campo. O primeiro é de Patrimônio Público, originário de Cananéia. O número é 43.229/84/2019. Improbidade administrativa, violação aos princípios, artigo 11 da lei. Interessados, Geraldo Gonçalves Elias Júnior e Prefeitura Municipal de Estância de Cananéia. O recurso é contra indeferimento de representação e o caso é de desprovimento, conforme decisão do relator. O segundo é Patrimônio Público, Casa Branca, 43.739.6137/2019, tema improbidade, violações a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Interessado é o João Alves Ferreira e o recurso é contra indeferimento de representação e o voto é pelo desprovimento. O terceiro caso, ele foi retirado de pauta, que é o que vem da Promotoria do Patrimônio Público e Social, 395/2019. Interessados em Fossolo Informática, Departamento Estadual de Trânsito e Detran. O recurso é contra indeferimento de representação. Mas como Vossa Excelência retirou de pauta, ele voltará em momento oportuno. A pedido da defesa de um dos investigados. O último caso do doutor Eduardo é de Patrimônio Público, vem de Campinas. O número é 43.739.344/2019. Tema improbidade administrativa, artigo 11 da Lei da Improbidade Administrativa, violação a princípios. Os interessados são Douglas Mendes e Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Recurso contra indeferimento de representação. E assim encerram os votos do ilustre e eminente conselheiro Eduardo Del Campo. Para em seguida entrarmos no derradeiro bloco de votação, que é do Dr. José Roberto Rochel de Oliveira. O tema é a origem consumidor de Atibaia, o número 43.199.587/2019. Tema serviços públicos em geral. Interessados, Giro Eduardo Bocuzzi. O recurso é contra indeferimento de representação e o voto é pelo desprovimento. O seguinte é Patrimônio Público de Cosmópolis, o número MP 14.244.336/2018, 5. Tema improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados, Diego André de Paula, município de Cosmópolis, Marcel Martins Garcia, Hélio Silva Almeida e Josué de Campos. O tema é recurso contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento. O seguinte é Patrimônio Público, Promotoria de Justiça de Ferraz de Vasconcelos, número é 14.265.2886/2013, -8. Tema improbidade, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário, respectivamente, artigos 9 e 10 da Lei de Improbidade Administrativa. Interessados são Acir dos Santos Filó, Jornal Cotidiano, Jaircio Silva Cruz, Arlindo dos Santos, Rafael Mendes Martins, Alexandre Rafael Barbeta, Carmen Canassa Domingues da Silva e Dirceu Domingues da Silva. O recurso é contra a instauração de inquérito civil e o voto é pelo desprovimento. Em seguida, vem de Guariba, Patrimônio Público, 43.277.23/2019. Desculpem, o caso é de irregularidades administrativas, nulidade de ato administrativo, a lei 7347/85. Interessados são município de Guariba e Vanailda de Almeida de Souza. O objeto do recurso é contra o indeferimento de representação e o voto é pelo desprovimento. O seguinte, que é o 255/2018, ele será lido por pedido de destaque do senhor conselheiro. Sequência é Patrimônio Público Taubaté, número 43.678.1261/2019, -7. Improbidade administrativa, violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade. Interessados, Ademar Pereira de Oliveira e Prefeitura Municipal de Taubaté. O recurso é contra indeferimento de representação e o caso de desprovimento. Voto é pelo desprovimento. E por derradeiro, o caso de Patrimônio Público, vindo da própria Promotoria de Patrimônio Público Social da Capital, número 43.695/2019. Tema improbidade e violação a princípios, artigo 11 da Lei de Improbidade Administrativa. Interessados, Ana Lúcia de Lima Beluc e Fundação VUNESP.
O recurso é contra o indeferimento de representação e o voto é pelo desprovimento. Desculpem. Dessa forma, senhores conselheiros, senhoras conselheiras, os votos são esses os votos para a decisão em bloco. E por deliberação aqui da presidência e da secretaria, eu quero destacar que nós precisamos também votar em bloco os casos de turma, de forma que, tendo também sido enviadas as pautas, os votos, né, as emendas para o e-mail de Vossas Excelências, que tiveram acesso prévio, eu proponho à presidência que a votação em bloco seja dos casos de turma, né, melhor, na sequência, dos casos de pleno e dos casos de turma, para que nenhum nem outro fiquem sem formalidade na decisão. É assim que proponho, senhor presidente. Perfeito. Então, primeiramente, manifestem-se os senhores conselheiros a respeito dos casos integrantes da pauta de pleno. Todos de acordo? Sem ressalvas, sem destaque. Como votam na pauta de turmas? Sem destaque? Muito bem. Votos, então, de relatoria acolhidos. Muito bem. Nós faremos uma inversão de pauta com vistas a facilitar para os ilustres cavalheiros presentes, a fim de que não esperem mais o normal andamento dos trabalhos, e passaremos a apreciar o PT 43.0739, repetindo, 43.043866/19, é relator o ilustre conselheiro Dr. Júlio Botelho. Estão presentes os senhores Dr. Alcides Vidal Gabancho e Dr. Luiz Fernando Gomes Altos. Haverá sustentação oral. Inicialmente, eu dou a palavra ao relator para apresentar o seu relatório. Em seguida, darei a palavra aos que farão a sustentação oral. Está bem? Doutor Júlio. É longo, eu vou ler o relatório aqui. E resignado com a decisão de folhas 15156, que indeferiu... Aliás, eu vou me permitir antes fazer uma menção ao número. Acho que Vossa Excelência já fez as partes também? Então se trata não as partes, eu fiz... o procedimento é 66 de 2019, o assunto patrimônio público da comarca de São Pedro, em que recorrido à segunda promotoria de São Pedro. Muito bem, resignado com a redação de folhas 15156, que indeferiu a representação de folhas 1550, acompanhada dos documentos de folhas 0193, ao argumento de ausência de justa causa, o recorrente Grupo de Participação Cidadã de São Pedro, representado pelo pastor Alcides Vidal Gabancho, interpôs tempestivo recurso de folhas 184, com pleito de determinação de instauração de inquérito civil, visando a total apuração dos fatos originalmente apresentados, que não se exauririam na apuração de irregularidades na licitação, mas abrangeriam outros pedidos não apreciados. Com efeito, a aludida representação apontou supostas irregularidades na licitação, realizada sob a forma de concorrência pública número 2 de 2018, em que a empresa Coprosan Construção e Saneamento Limitada, EPP, teria sido a única concorrente e sagrou-se vencedora de seu objeto, consistente na exploração de serviços de gestão dos resíduos sólidos, abrangendo recepção, triagem e destinação final dos descartes da construção civil,
e outros resíduos volumosos, por afronta aos princípios basilares da administração pública, primordialmente a moralidade, legalidade, probidade administrativa, economicidade, eficiência e razoabilidade, além de prejuízo ao erário público. Isso porque, segundo o representante recorrente, o local antes conhecido como Lixão São Pedro era de livre acesso a vários catadores de material para reciclagem que dali tiravam seu sustento. No entanto, com a aprovação da Lei 3.804 de 2017, que criou no local o ecoponto, a municipalidade passou a cobrar pelo aluguel de caçambas, até que concedeu, mediante concorrência pública, a exploração do local à Coprosan Construção e Saneamento Limitada, EPP, pelo prazo de 20 anos, ao valor de R$ 393.430. Vislumbrando vícios insanáveis no processo licitatório, como a falta de publicidade do edital do certame nos jornais de grande circulação, ofendendo o princípio da publicidade e transparência, o longo prazo estabelecido para a concessão em prejuízo da administração pública, a composição societária da empresa que sagrou-se vencedora, que teria dentre seus sócios alguns conselheiros do CONDEMA, que é o Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente de São Pedro, além do próprio presidente, o que feriria o princípio da moralidade administrativa, indicando, dentre estas, inúmeras outras irregularidades no processo de exploração do ecoponto, como o alijamento dos catadores de materiais recicláveis, do processo de participação da exploração do local, que poderiam formar uma cooperativa, o longo prazo da concessão, sem avaliação do impacto ambiental decorrente dessa exploração, a própria exploração comercial da atividade, que seria extremamente lucrativa, a falta de um debate com a comunidade sobre a forma de exploração da área, dentre outros pontos. Busca, portanto, o recorrente ver instaurado o inquérito civil visando a apuração dos fatos. Com fulcro no artigo 51, o município teve a oportunidade de prestar os esclarecimentos e vieram encartados as folhas 5662, acompanhados dos documentos de folhas 63142. Nessa ocasião, a municipalidade justificou a concessão de serviço público por meio do processo licitatório, aduzindo que essa opção foi resultante, inclusive, de TAC, firmado com o Ministério Público de São Paulo, que veio também encartado as folhas 123 e 141, diante dos inúmeros problemas que permeavam o local, frequentemente autuado pela CETESB, que foi objeto de inúmeras matérias na mídia impressa e televisiva, denunciando o impacto deletério ao meio ambiente que esse lixão de São Pedro provocava na região. Ainda segundo o chefe do Executivo, diante da conveniência da administração, foi feita uma concorrência pública com ampla divulgação, autorizada pela Lei Municipal 3.804, de 2017, o que indica que a gestão municipal não se manteve inerte diante do problema, mas, ao contrário, buscou equacionar a questão da forma mais viável para a administração pública. Quanto à composição da empresa, que se sagrou vencedora, esclareceu o senhor prefeito que nenhum dos integrantes do CONDEMA é sócio da Coprosan, e acrescentou, ademais, que, ainda que assim o fosse, não haveria impedimento legal, já que a legislação não impede a participação de membros do Conselho Municipal em processos licitatórios. Quanto à divulgação do edital, segundo o chefe do Executivo, a exigência foi, sim, integralmente cumprida, com ampla divulgação na mídia digital. Com ampla divulgação, conforme mídia digital juntada aos autos. Assim, com as cláusulas do contrato de concessão pela empresa vencedora, com a gestão do ecoponto, sem ônus para os cofres públicos. Em síntese, o município de São Pedro rebateu os argumentos expostos em representação, alegando não ocorrer qualquer irregularidade ou ilegalidade possível ou passível de apuração por parte do Ministério Público. Neste mesmo sentido, foi o voto, aliás, a manifestação apresentada pelo membro do Ministério Público, que aderiu ao que o município expusera, conforme folhas 151 e 156. Inconformado, o representante recorre tempestivamente, acrescentando aos anteriores argumentos expendidos a total falta de publicidade e transparência do certame, insistindo ainda na falta de atenção da municipalidade com os caçambeiros da região, que ficaram à mercê da própria sorte, já que não tem mais como manter o sustento de seus familiares após a adjudicação da exploração da área privada, da área à iniciativa privada,
além da falta de apreciação pelo parquet de outras dezenas de irregularidades contidas na representação ofertada. O disposto no artigo 120, parágrafo único do ato foi cumprido, as folhas 187 e 192, em manifestação da lavra da doutora Rebeca Barbosa Leite Estevão. Este é o relatório, senhor presidente. Muito bem. Eu consulto os ilustres presentes. Quem se pronunciará primeiro? Será o doutor Alcides Vidal Gabancho? Por gentileza, então, o senhor pode assomar à tribuna. Pois não. Está bem, perfeitamente. De acordo com o nosso regimento, o prazo para sustentação oral é de 15 minutos. Eu não sei se o senhor... Pois não, está muito bem. Alô? Tem a palavra. Sim? Tá, posso começar? Pode, sim, senhor. É verdade todo o que foi lido anteriormente, mas há detalhes que precisam ser identificados. A publicidade foi feita em todos os jornais, bastante, mas nunca foi dito qual é o local que está sendo privatizado, o estado do local, quanto está faturando o local por mês, porque já é um bem que está funcionando, e foi aceito por apenas 393 mil por 20 anos, um negócio que as pessoas pagamos, e a lista está aqui, está a planilha, nos dos documentos da prefeitura, ela mandou a planilha, e ela disse assim, vou ler a declaração. Declaro que no período de junho de 2017 a dezembro de 2017 também, um ano antes da licitação, faturaram 193.900. Está aqui a planilha. Quem foi? As pessoas que cobraram. Forma parte do expediente, isso aqui. Está nas folhas 51. Está tudo detalhado, ou seja, já é um negócio redondo, funcionando. O faturamento semestral, um ano antes da privatização, está aqui. E isso não está escrito em nenhum lugar. Foi privatizado numa área. O que está sendo privatizado é um serviço. Eu vou ler o que está no edital. No edital diz, está sendo privatizado um serviço contemplando o uso de bem para exploração privada de serviço de ação de resíduos sólidos consistentes em recepção, triagem, destinação final, resíduos sólidos, resíduos de construção civil, resíduos voluminosos, com fornecimento de materiais, mão de obra, equipamentos pelo maior valor estimado, que foi de 393 mil. Não diz o que está sendo privatizado. É essa a razão de que nenhuma empresa foi lá, a não ser a empresa do presidente do Condema. É falso que ele diga que os membros do Condema não são donos da empresa. É que o dono da empresa é a mãe deles. E a mãe é uma anciana. Quem administra o negócio é o presidente do Condema. Tanto é que quando a mídia foi lá, ele já tinha tomado posse, faziam 6 meses que ele tinha tomado posse. E quem entrevistou ele fui eu. E os vídeos estão publicados na internet, formam parte do expediente. Nós entregamos um DVD. A TV Globo foi lá, entrevistou o mesmo dia. Primeiro entrevistou a TV Globo, depois entrevistei eu. E eu tenho as 2 entrevistas. Ou seja, quem está defendendo, eles em vez de jogar fora, colocaram fogo. 24 horas pegando fogo, mais 24, 48 horas. Os bombeiros foram. Quando nós entrevistamos, ainda tinha fogo, você pode ver. E era o presidente de Condema, que estava defendendo a empresa. Então, nós achamos alguma coisa estranha nesse edital. Vou passar agora a um outro ponto sobre a lei. A lei faz menção que a lei é de 3.804. A lei diz, logo no começo, sobre concessão de serviço público, contemplando o uso de bem imóvel público dominical, sem benfeitorias. O bem de serviço público dominical, sem benfeitorias. E foi entregue um negócio redondo, funcionando. Ou seja, alguma coisa de errado. Essa é a lei. Está escrito na lei. Ainda no edital, diz, nos recursos financeiros
na folha 93, 111, diz: a prefeitura do município não investirá nenhum recurso financeiro. E o que ele fez é o inverso. Primeiro investiu, quando está funcionando, está aqui o faturamento, e disse que não vai investir. Claro, porque vai investir se o negócio está funcionando. Tanto é verdade que o dia em que se estava assinando o contrato na prefeitura, o negócio estava faturando lá, eram caçambas que estavam entrando lá. Eu tenho os recibos aqui para mostrar. Então, existe muita irregularidade e precisa que o Ministério Público colabore com nós, já que estamos apontando os seus erros, porque a prefeitura escreve, realmente manda as faturas e o Ministério Público não observa. Está aqui, forma parte dos documentos. O contrato é um contrato muito exigente. Por que é exigente? Para desmotivar os outros. Quem vai poder cumprir tanta exigência? Eu, como empresário responsável, é muito exigente, é complicado para mim, melhor eu fico fora. Ninguém foi, somente a empresa do presidente do Condema, que sabia de todo esse negócio e ele que fez. Outro curioso, o termo de referência. O termo de referência dá uma sequência. Dá uma sequência de tudo o que ele deveria fazer. E não foi feito nada. A empresa se dedicou somente a faturar. Quando a empresa começa a trabalhar, 15 dias depois que o Ministério Público manda a carta para a prefeitura provavelmente aciona a empresa e a empresa começa a movimentar. Começaram a fazer o muro, começaram filas de caminhões para tirar o que não foi feito todo o ano passado. Ou seja, hoje, sim, foi feito, bastantes coisas foram feitas, mas depois que nossa representação entrou. Se nossa representação não entrava, não teria sido feito absolutamente nada. Existe um memorando que apresenta a planilha. Outra, os caçambeiros queriam se reunir em consórcio para poder participar da licitação ou para fazer uma cooperativa. Olhem o que foi feito no edital da participação, 2.2. Nesta licitação não é permitida a participação de consórcio. Ou seja, se faz a lei, essa já para impedir logo de cara aos outros que querem participar. Então, é alguma coisa errada. Na lei municipal também, além do que eu anunciei, diz: bem imóvel público dominical sem benfeitorias. Agora, eu nunca tinha ouvido essa palavra dominical dentro dos patrimônios públicos. É a primeira vez que tenho contato. Eu fui no Poder Legislativo do meu município e perguntei: me expliquem desta lei, o que quer dizer isso? E a Câmara Municipal me deu a resposta por escrito. Está aqui. Dominical são bens de patrimônio público, não estão vinculados a usos primários, segundo o Poder Legislativo do meu município, escrito à mão, está aqui, essa explicação. Então, existe uma série de irregularidades que precisa ser vista. Eles mencionam do documento que a CETESP autorizou. Sim, a CETESP autorizou, mas disse: mas não autorizo sua instalação e sua operação. Está aqui. Na CETESP, esse é o documento original que eles mandaram em mídia. É o documento 4, CETESP. No anexo, aqui embaixo, diz que se autoriza, mas não autoriza a utilização e a sua operação. Então, tem que se ler completo e observar, porque existe irregularidade aí. Quantos minutos? Então, acho que eu coloquei os pontos básicos que precisa ser feito, e agora vou passar a palavra para ele, é o vereador, que ajuda nas causas quando a gente se sente um pouco amparado. E agradeço também sua presença aqui. Por favor, venha, e ele vai falar sobre o que é esse ecoponto. Permissão à palavra, presidente. Pois não. Uma boa tarde a todos. Boa tarde. Eu, em primeiro lugar, como cidadão, conhecendo a área e vi a situação que ficou a área com a privatização e acompanhando a situação que era,
quando eu mesmo, depois de eleito vereador, eu fiz uma reunião com uma empresa, porque os caçambeiros estavam sendo prejudicados com a forma de cobrança, a forma de atendimento, e não obtive êxito. Tentei entrar na Câmara com requerimentos, meus requerimentos não foram respondidos pelo prefeito, até entrei com uma ação no Ministério Público por não responder. Então, eu estou aqui hoje único e exclusivamente para pedir para os doutores que tratem com carinho essa questão, que é do município da cidade, uma cidade que precisa muito da colaboração de todo mundo, é uma cidade muito linda e a gente tem um ecoponto que ele está sendo usado irregularmente em nossa cidade, com o tombamento de lixo, de material em cima de matas, que a gente tem que recorrer a CETESB para denunciar, entendeu? Então, a gente vê o valor que se arrecadava em 6 meses e o que foi passado por Caruzá em 20 anos é dinheiro de bala perto do que arrecada aquilo lá. Então, virou uma fábrica de arrecadação e na hora dele devolver aos cofres públicos, devolve o nada. Então, esse é o motivo do deslocar da minha cidade e vim até aqui e só para pedir que se trate com carinho essa demanda pelos nobres. Isso é o que eu peço a vocês e um muito obrigado. Muito obrigado, senhor Luiz. Muito obrigado. Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Eu vou pedir a juntada, pode ser, senhor secretário? Tá bem. Senhor presidente, posso fora do... Pode sim, pode não. Como agente público eleito pelo povo, eu quero parabenizar o prédio aqui, porque da entrada da porta até chegar no 9º andar, as pessoas tratam a gente com muito carinho, com muito respeito, e eu fico admirado da gente estar dentro do órgão público, onde as pessoas sabem o que é realmente representar a população. Então, eu quero parabenizar o presidente e toda a casa, porque hoje eu me senti acolhido dentro de uma casa. Muito obrigado. Muito bem, nós que agradecemos aí a sua gentileza. A gente tem dificuldade de acesso Compreendo. nos órgãos lá. Então, quando a gente tem acesso pleno e o tratamento que tem, a gente fica muito feliz. Compreendo. Perfeitamente, muito obrigado. Então, eu devolvo a palavra ao relator, doutor Júlio Botelho, para a apresentação do seu voto de relatoria. Bom, o recurso, eu só queria fazer, antes de ler o relatório, 2 observações, se os senhores me permitem, com relação à tentativa que foi feita ao longo do procedimento, sempre de ampliar o objeto da portaria. Então, inicialmente, a representação ela tinha um espectro bastante claro e, ao longo da manifestação da prefeitura e respostas e ofícios, etc., os representantes buscaram aumentar o espectro de atuação, de abrangência da portaria, né? Então, esse é o primeiro ponto. E o segundo, a questão que foi reiteradamente mencionada sobre a questão do CONDEMA, eu quero deixar claro que o presidente do CONDEMA não integra o conselho, né? É verdade, sim, que a esposa dele é presidente do CONDEMA, não é isso? Sim, mas na situação que eu tinha, ele não é. Ele hoje não é o presidente do CONDEMA. Sim, e ainda que o fosse, como eu já disse, não haveria nenhum impedimento legal. Só queria deixar isso claro. Então, eu vou ler, se... Posso ler, então, o voto, excelência? Pois não, doutor Júlio. Bom, quanto ao mérito, cumpre tecer algumas considerações. Com efeito, é certo que o inconformismo expresso na representação ofertada não se restringiu à irregularidade do processo de licitação, sob a forma de concorrência pública, mas foi mais abrangente, indicando inúmeras irregularidades no processo de exploração do ecoponto, com a composição da empresa vencedora da licitação, cujos sócios teriam íntima relação com os integrantes do CONDEMA, o alijamento dos catadores de materiais recicláveis do processo de participação de exploração do local, que poderiam formar uma cooperativa, o longo prazo da concessão, sem avaliação do impacto ambiental decorrente dessa exploração, bem como a exploração comercial da atividade em prejuízo dos caçambeiros, além da falta de um debate com a comunidade sobre a forma de exploração da área, dentre outras irregularidades apontadas. Pois bem, a alegação de irregularidade no processo de licitação já foi suficientemente apreciada e rejeitada
à míngua de elementos idôneos de convicção que permitissem um juízo de valor diverso daquele objeto da manifestação de indeferimento. Eventuais irregularidades no Condema já é o objeto do inquérito civil número 14.0438.185 de 2018, instaurado pelo promotor de justiça, de tal sorte que essa matéria está sendo investigada pelo promotor de justiça com atribuição na matéria. Quanto à qualidade da gestão da empresa vencedora do certame, parece-nos mais uma vez que assiste razão ao nobre promotor de justiça que presidiu o inquérito civil, ao consignar que, aspas, não se mostra razoável determinar a instauração de um inquérito público para auditar e investigar condutas sequer delimitadas de agentes públicos ou terceiros alheios à administração pública, quando, após a realização de diligências, os autos estão desprovidos de qualquer indício de prova de ilegalidade. Quanto aos demais aspectos pontuais trazidos na representação, tais como o aumento do número de incêndios no local, o impacto ambiental deletério pela atuação da referida empresa, a falta de interlocução da prefeitura com os caçambeiros, que teriam sido abandonados à própria sorte, dentre outros temas, pelo que se observa da manifestação do nobre promotor que presidiu o inquérito, parece-me que o encerramento das investigações não foi enfrentado de forma fundamentada. Daí porque o voto é pelo provimento parcial do recurso para, mantido o indeferimento da representação, no que concerne à irregularidade da licitação, retornem os autos à origem para que o nobre promotor de justiça, presidente do inquérito civil, se manifeste quanto aos demais pontos controvertidos, se ele mesmo tiver atribuição na matéria, ou, não o tendo, encaminhe os autos ao PJ com atribuição natural nas temáticas abordadas, se o caso. Postas todas essas premissas, meu voto, portanto, é pelo conhecimento do recurso com provimento parcial quanto ao mérito. É assim que eu me manifesto, senhor presidente. Senhores conselheiros, o nobre relator dá provimento parcial ao recurso interposto pelos ilustres presentes para os fins por ele declinados. Eu consulto vossas excelências como votam. Todos de acordo com o voto de relatoria? Pela ordem, eu tenho uma consideração a fazer. Primeiro, li o voto, muito bem lavrado, aderi a ele e manifesto minha aquiescência. Eu queria dizer uma coisa só para o senhor Luiz Fernando Gomes Alto, que é vereador lá em São Pedro. O Ministério Público busca qualidade no atendimento, é uma função pública. Então, se aqui nós nos esforçamos muito e nos emocionou, a doutora Ana mesmo ficou bastante emocionada, porque é um esforço grande, porque a Procuradoria-Geral de Justiça, o prédio do Ministério Público, ele tem que servir de modelo. E se existe algum problema de atendimento na comarca, muitas podem ser as explicações, porque tem um volume, etc., mas o promotor e a promotora são obrigados a atender o público. Obrigados a atender o público. E se não fizer, falta funcional. Não sei se os senhores entenderam. Eu acho que já acabou o momento de fala, eu só estou... É como na sua Câmara lá. Né? Chega o momento da fala e tem o momento da votação. Eu acho que não é. É o assessor do promotor. Você chegar no promotor, tem ele embaixo, Então, ele não deixa você passar dali. Então, só pode voltar, por gente, pode ser, doutor, eu quero que consigne, porque é importante. Claro. Com licença. Para passar dali, eu já cheguei ao ponto de eu esperar a promotora no corredor. Você entendeu? Então, é nesse sentido que eu falo. Eu acho que o tratamento, aqui, em todas as portas que a gente batemos, a gente fomos atendidos. Então, é o que a gente espera também lá. Só que lá, por ser passar desse funcionário, é difícil. Difícil. Tá bom. Eu tive a opção de fazer isso, de eu esperar a promotora, que ela me atendeu muito bem, mas eu tive que esperar ela no corredor e falar para ela, doutor, eu precisava uma palavrinha. Daí foi o que ela me atendeu. Então, é nesse sentido que quando a gente chega aqui de porta a porta e é bem atendido, a gente acaba coisando, você entendeu? Foi nesse sentido. Não pelos promotores. Quando a gente tivemos acesso ao promotor, a gente fomos super bem atendidos. Mas, para chegar nele, às vezes tem muita dificuldade. E a gente, como agente público, às vezes a gente tem coisas que a gente tem necessidade de falar com o promotor no dia, entendeu? E acaba não conseguindo. Então, esse seu testemunho é muito importante, porque esse órgão é um órgão da administração superior e tem obrigações de tomada de providências. Portanto, a sua fala ela não vai ser
desconsiderada. Então, nós queremos essa qualidade em todos os pontos em que o Ministério Público atua no Estado de São Paulo. Então, muito obrigado pelo seu testemunho. Será considerado, não é, para a tomada de decisão. Os órgãos superiores vão estabelecer o que for necessário. Senhor presidente, eu queria saudar os dois recorrentes, o vereador Luiz Fernando e o pastor Alcides, né, que se deslocaram de São Pedro só para defender aqui os interesses dos cidadãos daquela bela cidade. Isso prova que os cidadãos lá não estão órfãos, que eles têm representante de fato. Eu queria parabenizar os dois e acompanhar o belo voto do relator, que eu sei que ele teve bastante dificuldade, mas ele proferiu um voto que me parece que se adequa à solicitação dos representantes. Muito bem. Alguém mais deseja se pronunciar? Muito bem. Muito bem. O recurso interposto pelos senhores teve provimento parcial. Se tiverem alguma dúvida remanescente, eu tenho absoluta convicção de que o Fico à disposição. ilustre conselheiro estará à disposição para eventual elucidação, tá bem? Muito obrigado pela participação de cidadania. E parabéns e faça aos funcionários pelo agradecimento, porque desde a porta até aqui em cima. Pois não. Obrigado, gente. Deus abençoe. O senhor gostaria de levar uma cópia do voto? Se o senhor puder, eu Eu agradeço. vou pedir à secretaria de providência, o senhor aguarde lá, por favor. Obrigado. Tá. Muito bem. Eu, como ex-vereador, posso falar que isso vai acontecer. Muito bem. Retomando a ordem normal da nossa pauta, vamos ouvir voto de relatoria do eminente conselheiro Hamilton. É voto vista, e a doutora Maria da Glória, ela me incumbiu de, se Vossa Excelência permitir, Tem a palavra. de ler o voto secretário. dela, tá? É um pouco grande, mas eu vou ler com certa celeridade. Cuidam os presentes autos de inquérito civil instaurado para ferir restrição de circulação por transeuntes não cadastrados pela Associação dos Proprietários do Loteamento Fechado Chácaras Residenciais Paraíso Marriott e o impedimento de utilização da água captada pelos moradores considerados inadimplentes. Após algumas diligências e reuniões junto à Promotoria de Justiça de Itu, com a juntada de declaração de que os empregados da associação teriam sido orientados a não mais impedir o ingresso de quem quer que fosse, sobreveio a proposta de arquivamento do inquérito civil sob o fundamento de que não remanesce interesse a ser tutelado pelo parquê. O doutor conselheiro Hamilton Alonso Júnior proferiu seu voto, rejeitando o arquivamento com a devolução dos autos à origem para eventual celebração do TAC, ou Propositoria de Ação Civil Pública, facultando-se a designação de substituto legal. Feito esse breve relato, segue voto convergente, que destaca a precisão com que foram abordados os temas atinentes ao caso e propõe a mesma solução ao caso que a rejeição do arquivamento e devolução dos autos à origem para eventual TAC ou propositoria de ação, com aditivo no sentido de que a medida se estenda à questão do fornecimento da água. Acrescenta-se apenas que também o tema afeta ao fornecimento de água justifica a atuação ministerial na defesa dos interesses individuais indisponíveis, nos termos do artigo 127, caput da Constituição Federal. O acesso ao fornecimento de água é uma questão de saúde pública e ainda quando esse serviço, definido como essencial, é prestado pelo poder público ou seus concessionários, deve ser obrigatoriamente eficiente e contínuo, como preceitua o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor. O fornecimento de água do loteamento não é feito pelo sistema público do município, a Companhia Ituana de Abastecimento, mas por sistema próprio de abastecimento de água potável e tratamento individual, consoante autorizado pelo decreto municipal. Com isso, a associação que se instituiu para o gerenciamento do local passou a restringir até mesmo cortar o fornecimento de água aos moradores não associados,
tidos como inadimplentes. A associação certamente não tem este poder. Se existem custos assumidos para o tratamento e entrega da água suportados pelos outros moradores, a associação é justa a cobrança pelas despesas comprovadas sob pena de enriquecimento sem causa. Mas não pode a associação, em hipótese alguma, negar esse fornecimento. Se nem mesmo as concessionárias de serviços públicos, nossos tribunais, confere essa prerrogativa, não faria sentido permitir que uma associação sem fins econômicos se valesse desse mecanismo. A água é essencial para a sobrevivência digna e para a saúde da pessoa, o que torna impossível admitir seja utilizada como meio coercitivo de cobrança. Em outras palavras, a existência do que se convencionou chamar de loteamento fechado impede que o fornecimento de água, serviço essencial ao ser humano, se dê pelo sistema público, e se esta suposta captação própria não se estende àqueles moradores que não querem aderir à associação, impõe-se investigar a real situação e tomar as medidas necessárias, como já constou do irretocável voto proferido pelo digno conselheiro relator Hamilton Alonso Júnior. Conclusão, esta proposição acompanha o voto do relator, sugerindo em acréscimo que, com a rejeição do arquivamento, a questão a ser solucionada por termo de ajustamento de conduta ou pela propositura de ação civil pública abranja o tema atinente à livre circulação de pessoas, assim como o da negativa de fornecimento de água aos moradores. É assim que foi o voto da doutora Maria da Glória Vilaça Borim Galvião de Almeida. Conselheira. Então, a doutora Maria da Glória aderiu ao voto do eminente relator, é isso? Isso. E com esse acréscimo que eu concordo plenamente, o problema da água lá, como bem observado pela doutora Maria da Glória, realmente gera mais um litígio dentro do condomínio. Então, eu concordo plenamente com o acréscimo. Então, voto de relatoria com acréscimo aceito pelo relator é o que está sob votação. Todos concordam? Muito bem. Vamos agora ao voto de relatoria proferido pelo ilustre conselheiro Júlio Botelho. Há um outro do doutor Hamilton, mas ficará para a final, né? Para agora? Eu estou aguardando. Posso? Eu peço perdão aqui. Não, tudo bem, eu estava esperando, eu posso anunciar? Eu peço perdão. Não, imagine, tudo bem. Está tudo bem. Pois bem, trata-se do PT número 2 de 2019, Patrimônio Público, oriundo da Procuradoria-Geral de Justiça, cuida de improbidade, tem como interessado Mauro de Venâncio da Silva, é um indeferimento de representação. Senhor presidente, eu vou tentar explicar primeiro. Não tem sigilo, eu até achei que tivesse, mas eu já procurei e não tem. Eu vou tentar explicar, embora eu já tenha até conversado individualmente com alguns colegas. Esse procedimento, ele trata de uma suposta denúncia de uma rede de corrupção que estaria havendo na cidade de Francisco Morato, envolvendo a prefeita, o marido da prefeita, vereadores, enfim, e juízes da comarca de Francisco Morato, segundo a denúncia. A colega promotora de justiça, antevendo que mencionava-se pessoas com prerrogativa de função, ela encaminhou os autos para a Procuradoria-Geral de Justiça. A Procuradoria-Geral de Justiça, entendendo que poderia ter matéria de cunho de responsabilidade de prefeitos, bem como de competência originária, encaminhou cópia dos autos à competência originária e a crime de prefeitos. E ficou na Procuradoria-Geral a representação. Então, a princípio, nós temos aí 3 procedimentos. A representação, que em tese configuraria ato de improbidade para apurar eventual ato de improbidade administrativa, a matéria que seria da responsabilidade de crime de prefeitos e a matéria que seria de responsabilidade da competência originária. Pois bem, tanto a competência originária como crime de prefeitos não exauriram as diligências necessárias para culminar com algum tipo de providência, seja arquivamento ou seja propositura de alguma ação. Não acabou ainda essas providências nesses 2 âmbitos de atuação. Restou, então, apenas a representação para apurar suposto ato de improbidade. Então, o que vai ser apreciado e o que eu vou ler diz respeito exclusivamente a esta parte. Acho que ficou claro desta forma.
Bom, improbidade administrativa, representação formulada junto à terceira Promotoria de Justiça de Francisco Morato, requerendo a investigação sobre uma rede de corrupção instalada no âmbito da prefeitura daquela municipalidade, tendo por operadores a prefeita local e seu marido, que comprometeriam a Câmara de Vereadores, OAB, assim como magistrados daquela comarca. Por entender que a competência para atuar no feito escapava às suas atribuições, em razão do envolvimento de pessoas com foro especial por prerrogativa de função, a nobre promotora de justiça de Francisco Morato remeteu cópias das principais peças à PGJ, Assessoria de Crime de Prefeitos e Competência Originária, além de encaminhamento da representação formulada à Subprocuradoria-Geral Jurídica, que a indeferiu pela ausência de elementos probatórios que a embasasse. Encaminhados os autos a esse sodalício, sem informações sobre as providências adotadas pela Assessoria de Crime de Prefeitos e Competência Originária, com relação aos magistrados, foi convertido o julgamento em diligência em decisão monocrática, visando conhecer o deslinde dessas investigações nesses dois setores. Com a vinda aos autos dos esclarecimentos prestados, restou evidenciado que houve promoção de arquivamento da representação criminal em relação aos juízes, com fundamento no artigo 18 do CPP, sendo a promoção de arquivamento encaminhada ao órgão especial do Tribunal de Justiça, ainda sem data para julgamento perante o órgão especial. Com relação ao expediente que tramita na assessoria da PGJ, crime de prefeitos, segundo informações prestadas às folhas 57 e 59, ainda não houve conclusão das investigações. Ainda, segundo esclarecimentos prestados, o prosseguimento das investigações com relação àqueles supostos envolvidos que não possuem foro especial por prerrogativa de função está na dependência do que vier a ocorrer no âmbito do órgão especial e ainda o desfecho das investigações de crime de prefeitos. E só então será possível saber se as investigações terão seguimento na promotoria ou na Procuradoria-Geral de Justiça, a depender do envolvimento da identificação de alguma pessoa com foro privilegiado envolvida. Por ora, portanto, o que resta no âmbito do que cabe aqui nesta representação é uma absoluta ausência de justa causa a ensejar a instauração de procedimento investigatório. E aí eu vou ler só o finalzinho aqui. Com relação ao expediente que tramita na PGJ... Pois bem, no que concerne aos fatos que seriam de atribuição deste colegiado, quais sejam a participação dos magistrados em atos ilícitos de improbidade administrativa, capitaneado pela Alcaide, não há nos autos qualquer indício mínimo que autorize as investigações envolvendo os magistrados citados na representação, a não ser uma narrativa confusa, sem qualquer concatenação temporal ou lógica, ou mesmo fato concreto a merecer investigação. O que se reuniu até o presente momento foram apenas ilações sem qualquer contexto, data ou prova indiciária que pudesse ser perseguida, faltando lastro idôneo que mereça maior credibilidade. Diante disso, considerada a ausência de justa causa a ensejar a instalação de procedimento investigatório, o parecer é pela homologação do indeferimento da representação, sem prejuízo de surgirem novos elementos que autorizem a deflagração de investigação. É assim o meu voto, senhor presidente. Todos de acordo? Acolhido unanimemente o voto de relatoria do conselheiro Júlio Botelho. Senhor presidente, pela ordem, eu estava examinando o inquérito que foi mencionado como sigiloso e teria que ser feito a final, e verifico aqui, que é o final 298 de minha relatoria, que, na verdade, o que é sigiloso aqui é a fonte, preservação da fonte. O caso mesmo em si não tem conteúdo sigiloso. Então, tudo bem. Então, se Vossa Excelência opta por apresentar o seu voto na ordem natural da pauta, nós podemos, antes de prosseguir, lhe devolver a palavra. Tudo bem? Eu acho que não há necessidade de esperar a final, porque não existe sigilo quanto ao tema, e sim com relação a pedido do representante, houve sigilo quanto à fonte. Pois bem, então, com vistas ao registro em ata e em gravação, e com a nota de preservação da fonte, o que anunciamos agora é o PT 298 de 2019, da área do patrimônio público, da promotoria de Cubatão, tema de improbidade, interessados Prefeitura Municipal, dentre outros,
recurso contra a instauração de inquérito civil. Com a palavra o doutor relator. Senhores, eu vou ler a ementa e, se houver necessidade, eu faço explicações, ou então leio o voto todo. Recurso contra a instauração de inquérito civil, inquérito que visa apurar representação noticiando que Luiz Felipe de Lima Santos, apesar de ocupar o cargo de diretor de comunicação na Prefeitura Municipal de Cubatão, não comparece ao local de trabalho. Razões recursais com alegações de fragilidade probatória, da constatação prévia de sua ausência no local de trabalho e possibilidade do exercício das atribuições externamente, excetuando-se no seu cargo a obrigatoriedade do registro mecanizado de registro, sai até redundante aqui, de ponto. Justa causa existente, devido à constatação preliminar de oficial de diligência do Ministério Público, com reiteradas verificações certificadas de ausência do recorrente, e informação de servidor municipal entrevistado de ausência prolongada do recorrente no local de serviço, impossibilidade de paralisar ou obstar o inquérito com diligências pendentes, não provimento. Só para explicar, a denúncia que seria... estaremos diante de um funcionário, entre aspas, fantasma, e a doutora promotora, de forma diligente, fez um oficial de diligência aí ao local várias vezes, nunca encontrando esse servidor, e ouvindo de um outro servidor, eu até abri aspas, não aparece faz tempo. Já tem justa causa, em razão disso, para investigar qual é a situação. Ainda sem querer concluir nada, mas existe justa causa para, pelo menos, então, essa é a razão pela qual eu voto pelo não provimento do recurso para arquivar ou trancar o inquérito. Todos com o relator? Com o relator. Muito bem. Vamos agora apreciar voto de relatoria da ilustre conselheira doutora Ana Margarida. Tem um. Tem um. É meu, fui eu que pedi vista. Ah, pois não. Então, para registro, cuida-se do PT 3566 de 2019, Direitos Humanos, Saúde Pública, Promotoria de Presidente Prudente, Financiamento do SUS é o tema, interessado Promotoria de Pirapozinho e ainda Genildo Raminelli. Tem manifestação a ser dada pelo conselheiro Júlio Botelho, que pediu vista dos autos. Com a palavra. Senhor presidente, apenas para situar os demais conselheiros, esse caso é aquele em que houve recurso de um promotor em face de uma decisão de um colega também, integrante do Ministério Público, e o colegiado ficou bastante reticente com a possibilidade da admissibilidade deste recurso. Eu, na dúvida sobre o cabimento ou não desta interposição, eu preferi levar os autos para casa para examinar à luz da legislação cabível e aplicável ao tema. Eu já de antemão adianto que eu vou seguir os votos da ilustre relatora, a doutora Ana Margarida, e do doutor Eduardo Del Campo, que pediu vista à época, e o faço... inclusive trazendo ao conhecimento dos demais conselheiros um precedente que houve já deste colegiado da gestão anterior, a decisão foi da doutora Dora Bussabi, em que eu vou tentar dizer mais ou menos o que foi o caso envolvido. Trata-se de um inquérito civil que tramitou perante a Promotoria de Inclusão Social, com o doutor Eduardo Valério, em que se pedia que a promotoria investigasse pessoas desaparecidas que tinham sido enterradas sem identificação, né? Então, foi instaurado o inquérito civil e o doutor Valério, a Promotoria de Inclusão Social, passou a trabalhar juntamente com o PLID. O PLID é o Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, que é um órgão do Ministério Público vinculado diretamente à PGJ. O doutor Valério, ele arquivou o inquérito civil, entendendo que não havia atribuição ao Ministério Público, o Ministério Público não teria legitimidade para propor ações de indenização em favor dos familiares dos mortos e desaparecidos.
e ele arquivou simplesmente com este entendimento. A doutora Eliana Vendramini, a quem eu peço, inclusive, um voto de louvor em sendo possível, ela recorreu desta decisão, inconformada com o arquivamento, entendendo que não, que a questão desses mortos deveria, o Ministério Público tinha legitimidade, sim, porque era a memória dos mortos, a tranquilidade da família, enfim, havia aí uma questão difusa que deveria ser vista com muito cuidado. O Conselho Superior, à época, deu provimento ao recurso e determinou, então, que o outro promotor assumisse o caso. No caso, a doutora Eliana Vendramini assumiu, ela propôs uma ação civil, ela ganhou esta ação civil, já está no STJ, então, e ela tem trabalhado, e por isso que eu sugeri o voto de louvor, ela tem trabalhado acompanhando muito proximamente a questão da exumação, né, de cadáveres pelo município, para atribuir uma certa disciplina legal para que esse tipo de conduta seja coibida e que nós tenhamos mais respeito aos mortos e à memória, não só a memória dos mortos, como dos familiares que ficam numa saga infinita atrás das pessoas desaparecidas. Então, ela tentou se aproximar e tem feito um trabalho muito bonito de aproximação com a Delegacia Geral, com a Secretaria de Segurança Pública, visando estabelecer um fluxo de atuação dos serviços públicos de forma a impedir que esses mortos fiquem sem memória, né? E sem história, né, de passagem por aqui. Então, eu trago esse precedente e vou ler sucintamente a minha manifestação, que ela vai no seguinte sentido. Após estudar a controvertida questão de admissibilidade do recurso de um promotor de justiça em face de uma decisão de outro membro do parquê, e apesar de entender que o tema não está suficientemente amadurecido no âmbito institucional, rendo-me em acompanhar os votos dos valorosos conselheiro Dr. Eduardo Del Campo e da douta relatora. Tal decisão se respalda em precedente deste colegiado em que foi admitido o recurso de um arquivamento de um procedimento da Promotoria de Direitos Humanos, área de inclusão social, pelo PLID, Programa de Localização e Identificação de Desaparecidos, vinculado à PGJ, em que foi admitido o referido recurso. Daí porque acompanho os votos já proferidos pela admissibilidade do recurso e, no mérito, pela manutenção do indeferimento, conforme votou a senhora relatora. É assim que voto, senhor presidente. Todos de acordo? Muito bem. Acolhido o voto de relatoria com... O meu voto, então, é pela admissibilidade do recurso, porque havia esta questão, e pela manutenção do indeferimento da representação, conforme votou já... É um voto convergente ao relator? Sim, convergente. Relator. Eu trouxe até aqui cópia do recurso proferido à época, para conhecimento, se alguém tiver interesse. Muito bem. Então, acolhido o voto de relatoria pedido, com adesão... Esse voto de... Pois não. Tem uma pendência, que o conselheiro falou de voto de louvor. Sugeri um voto de louvor aí pelo trabalho da doutora Eliana Vendramini, mas fica a critério do colegiado. Eu achei que era muito pertinente. Eu não quero prejudicar, mas o caso não é dela, né? Posto aqui. Esse, então, por isso o outro. Não, eu mantenho o voto, mas consignando que é por conta do conjunto da obra. Isso, pelo conjunto da obra, exatamente. Pela atuação em memória que não é a questão não está posta. Sim. Mas não retira a possibilidade. Se houver aquiescência do colegiado, fica aí a minha proposta. Parece haver o assentimento de todos. Tudo bem, perfeitamente. Com certeza. Doutor Eduardo não tem nenhum PT, né? Temos ainda dentre os pautados pelo doutor José Roberto Rochel, que é o de número 255 de 2018, Patrimônio Público, Itirapina, Improbidade, interessado José Roberto Perim e Prefeitura de Analândia, recurso contra indeferimento de representação. Eu gostaria só de destacar aqui inicialmente, eu pedi ao senhor secretário autorização para ler o voto, ele
pelo não provimento do recurso. Então, ele estava naquele voto coletivo, vamos dizer assim, mas eu gostaria de ouvir a opinião dos colegas, inclusive divergentes, porque o tema pode suscitar alguma divergência aqui. Apura-se eventual irregularidade na nomeação de advogado para o cargo de provimento em comissão de subsecretário de Assuntos Administrativos na Prefeitura de Analândia, bem como que referido ato teria violado a Lei de Responsabilidade Fiscal, isto é, o ato de nomeação. Requerido aqui que saiu que continuaria atuando como advogado, cargo em que não há dedicação exclusiva, sendo possível o exercício de outra atividade de caráter particular, sem coincidência de carga horária. Atuação como advogado, vedada quando a municipalidade for parte em processo. Fiscalização dos limites de gastos do Poder Executivo, que incumbe ao Poder Legislativo, com auxílio do Tribunal de Contas do Estado, nos termos do artigo 59, parágrafo 2º da Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 2º da Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado. No procedimento investigatório, eu junto as cópias da legislação citada aqui. Não provimento do recurso. Então, são duas questões. Uma que o cidadão ele foi nomeado e continuaria advogando. E a segunda questão é que a nomeação dele teria extrapolado o limite da Lei de Responsabilidade Fiscal. Então, seja por uma situação, seja por outra, eu não dou provimento ao recurso. Esse é o meu voto. Doutor relator, nega provimento. No caso, esclarecimento, ele não poderia advogar? Estaria proibido de advogar? Não. Ele não poderia advogar somente contra o município, em que o município fosse uma das partes, e em caso de colidência de horário. Fora do horário de trabalho, eu entendi que pela leitura não vi nenhuma restrição, mas eu quis trazer aos colegas para análise. Eu tive um caso, acho que nós conversamos, não, doutor Rochel, que era um advogado que, pelo novo estatuto da Ordem dos Advogados, não havia colidência entre a atuação. Lembra? Nós conversamos e, de fato, o estatuto da Ordem agora admite que só não pode advogar contra a administração pública, né? Se for um cargo no município, se for para advogar contra a administração pública, não há nem, se não for neste caso, não há impedimento. E aí eles estabelecem a diferença entre impedimento e o outro que agora... Incompatibilidade, exatamente. Então, não há nenhum impedimento que ele advogue, desde que, evidentemente, a carga horária seja compatível, enfim. Parece que vai nesse sentido. Voto com o relator. Eu só quero agregar um argumento à decisão. Antigamente, antes do advento do ESAG, dos processos digitais, era difícil advogar fora do expediente. Porque ou você está na repartição pública, ou você está no fórum. Aliás, o home care também, né? Então, hoje, com o processo digital, você pode trabalhar de madrugada, fora. Home né? office, o home care... Home care é para... Perdão. É quase o home care. Fiquei pensando no home care. É quase o home care. Mas assim, muda o cenário. É porque na área de pessoa com deficiência tem o home care e eu acabei me confundindo. Peço desculpa. É a força do hábito. Muda o cenário. Muda o cenário. De forma que aí, nessa situação, você tem a questão da incompatibilidade das ações em face daquele órgão que o emprega. É lógico isso. Lógico. E eu quero dizer mais. Essa tarefa não é do Ministério Público fazer originariamente, é da Ordem. É a Ordem dos Advogados do Brasil, através das suas comissões respectivas, notadamente a de ética e disciplina, que tem que acompanhar isso. É nesse sentido que eu voto com Vossa Excelência. Inclusive, o colega que atuou nos autos, ele foi taxativo nesse sentido. Se há alguma fiscalização a ser feita aqui nesse caso, é por parte da Ordem na atuação extra... Que é autarquia.
que é uma autarquia, Exatamente. diga-se de Autarquia federal. passagem. Todos de acordo? Colhido o voto, então. Eu passo a presidência à doutora Ana Margarida, visto que eu tenho um voto a apresentar. Então, protocolado 43-06-99-16-2019-8, de relatoria do doutor Sabella, da área de improbidade administrativa. Eu passo a palavra ao relator. O que se tem sob apreciação é uma promoção de arquivamento do Procurador-Geral de Justiça, em que são analisadas questões postas por João Batista Tavares, cuja representação, folhas 12/13, restou desacolhida em face dos motivos expostos nos autos. Para o autor da representação, configuram-se irregularidades na concessão de aumento de vencimentos a servidores da Corte de Contas do Estado de São Paulo, por inexistência de lei específica, já que o fundamento legal do ato concessivo de aumento, artigo 42, parágrafo 4º da Lei 743/93, afronta o disposto no artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Sustenta que dos pagamentos decorrem danos ao erário, incidindo a tipificação de conduta ímproba, à luz da lei própria. Imputa também errônea observância de teto salarial, que deveria ser, a seu ver, o do governador do Estado para os servidores do Tribunal de Contas, não pertencentes a carreiras jurídicas, e não, como se faz, o percentual de 90,25% dos subsídios dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Em caráter de fecho, o peticionário sustenta a inconstitucionalidade de normas constitucionais e infraconstitucionais estaduais. Registre-se de proêmio que o Procurador-Geral de Justiça tem atribuição circunscrita ao exame da conduta do presidente do Tribunal de Contas do Estado, inciso 4º do artigo 116 da Lei Orgânica Estadual. Consigne-se também, desde logo, que relativamente ao pleito de declaração de inconstitucionalidade, tem curso procedimento específico na Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica. Remanescem, assim, para apreciação os seguintes aspectos temáticos: majoração da remuneração dos servidores à míngua de lei própria e infringência de limite remuneratório, que seria o do chefe do Poder Executivo Estadual, tratando-se de servidores alheios a carreiras jurídicas. Com pertinência ao primeiro tópico, a remuneração, melhor especificando, gratificação prevista no artigo 42 da Lei Complementar 743/93, cabe anotar a existência de representação no mesmo sentido precedentemente arquivada, número 144 de 2019. Mostram os autos acima referidos que a gratificação de controle externo tem previsão legal, artigos 42 e 47 da Lei 743 de 1993, beneficiando agentes da Secretaria do Tribunal e de Fiscalização, escusada aqui nova transcrição dos dispositivos aplicáveis. Previsão legal existindo, como efetivamente existe, importa dizer que há protocolado em curso na Subprocuradoria-Geral de Justiça Jurídica, PT-SEI, número 14672-2019-9, em que o foco reside precisamente na constitucionalidade do artigo 42, parágrafo 4º da Lei 743/93, em cotejo com o artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. O primeiro dos dispositivos citados reza que a gratificação será regulamentada
e seu valor fixado por ato do presidente do Tribunal de Contas. A Lei 743/93 guarda anterioridade em relação ao dispositivo constitucional que se mencionou, e é certo que a fixação da gratificação pela presidência da Corte teve por lastro dispositivo legal cuja inconstitucionalidade não se declarou. Daí se extrai ipso juri a impossibilidade manifesta de acoimar com uma pecha de conduta ímproba o ato de outorga da vantagem pecuniária. É que não se autoriza, por óbvio, a sustentação de ter havido, por isso mesmo, deliberado intento de violar princípios administrativos. Orientação pretoriana colacionada na promoção de arquivamento assegura satisfatório respaldo à posição exposta. Por derradeiro, coloca-se a questão do teto remuneratório. E, nesse particular, as considerações expendidas na promoção de arquivamento da Procuradoria-Geral de Justiça fincam embasamento sólido em jurisprudência do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, valendo destacar dos arestos alicitados o proferido no agravo regimental no recurso de mandado de segurança 28.120 do Ceará, relator ministro Rogério Schietti, sexta turma, julgado em junho de 2014, Diário de Justiça de 7 de agosto do mesmo ano. Destaco o seguinte fragmento. A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, para os servidores dos tribunais de contas estaduais, incide o teto remuneratório constitucional aplicável ao Poder Judiciário, limitado a 90,25% do subsídio dos ministros do STF. De tudo, mostra-se lícito concluir pela não caracterização de conduta de improbidade. Paralelamente, tendo-se em linha de conta que o tema da constitucionalidade constitui objeto de procedimento específico, já mencionado, não se constata, como sustentou o doutor Procurador-Geral de Justiça, motivo para a instauração responsável de inquérito civil. Incorporando-se aqui, por seus fundamentos consistentes, a promoção de arquivamento, o voto de relatoria que ora se subscreve é pela homologação do desfecho dado à espécie. Os conselheiros votam com o relator? Com o relator. Então, Relator, pela homologação. tem base na lei e na jurisprudência do STJ. Dos tribunais superiores. Não preciso falar em dolo e qualquer tipo de conduta ímproba. Eu retorno à presidência ao doutor Sabella para terminar a nossa reunião. Consulto os senhores conselheiros se tem algo mais para os trabalhos de hoje. Senhor presidente, eu só quero destacar que nós já votamos as turmas. Então, que fique claro que os votos de turma estão homologados, não houve destaque. Então, para quem nos assiste, para quem tem interesse aqui no desfecho dos casos postos, toda a pauta está votada, pleno e turmas. Assim eu me manifesto. Eu, então, agradeço a presença de todos e está encerrada a sessão.